Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção, ideia do nosso querido Economicão e seus albigos. Diga aí, Economicão! Tudo bom, pessoal? Aqui é o Economicão. Paçoca, quero ver se você entende as propriedades das curvas de diferença. Olha só, Economicão se especializando. Diga aí, Paçoca. Beleza, pessoal? Economicão, demorou, mas finalmente consegui. Veja só a questão a seguir. Olha o Paçoca ficando esperto em microeconomia. Questão da FGV para CGE de Santa Catarina, cargo auditor do Estado na área de economia no 2023. Considerando preferências racionais entre as propriedades das curvas de diferença, é correto afirmar que... Então, uma questão positiva sobre temas importantes teóricos da microeconomia. Cuidado com essas questões, hein, que elas têm muitas pegadinhas, são escorregadias essas questões. Então, vamos lá à questão... A primeira alternativa, que diz que duas curvas de diferença podem se cruzar sem violar a hipótese de transitividade. Essa daí é a mais fácil de eliminar, porque todo aluno, né, que prestou o mínimo de atenção na aula de microeconomia sabe que curva de diferença nunca pode se cruzar, amigos e amigas. Então, podemos eliminar a letra A. A letra B diz que a utilidade cresce quando a quantidade das duas mercadorias aumenta. Olha lá, primeira pegadinha, né? Porque todo mundo, beleza, aumentou a quantidade das mercadorias, aumentou a utilidade. Isso se você estiver falando de bens normais, né? Então você não pode cravar, tem que tomar cuidado, só faltou dizer para determinados tipos de bens. Vamos dar um exemplo aqui, um gráfico que eu gosto de trazer, né? Aqui você tem na zona 1, você tem dois bens. Na zona 2 você tem X é um bem, X é um mal, Y é um bem. Na zona 3 nós temos X é um bem, Y é um mal. E na zona 4, X e Y são males, né? O que acontece quando você tem dois males? Lembrando que a utilidade 3 maior que a utilidade 2 maior que a utilidade 1. Então, aqui tem mais utilidade que aqui tem mais utilidade que aqui. Né? Porque aqui é o 3, aqui é o 2, aqui é o 1. Logo, quando diminui a quantidade dos bens, aumenta a utilidade. Então, a utilidade cresce quando a quantidade das mercadorias aumenta, se forem dois bens, né? Então, tem que tomar cuidado com a pegadinha, amigos e amigas. A letra C. Curvas estritamente convexas representam funções de utilidade estritamente convexas, e aí tem problema, né? Então estamos falando de curvas de indiferença, né? Curvas de indiferença estritamente convexas representam funções de utilidade estritamente convexas. Tem um lado matemático pesado aí, mas se você memorizou bem a teoria, você sabe que isso está errado. Vamos ver. A cada curva de indiferença temos representado um nível distinto de utilidade, sendo que, né, nesse tipo de curva de indiferença estritamente convexa, o 3 maior que o 2 maior que o 1, né? Naquele gráfico anterior é aquela parte que nós temos dois bens aí. Então tem a quantidade x1, quantidade x2, quantidade x3, legal. Se nós analisarmos a função de utilidade para esse tipo de situação, qual que é a função de utilidade total? A convexidade estrita das preferências implica que a função de utilidade seja côncava. Em termos matemáticos, uma função de utilidade é dita estritamente quase côncava se para quaisquer x1 x2 pertencente ao conjunto x e um parâmetro lambda no intervalo entre 0 e 1, nós tivemos x1 diferente de x2 e utilidade de x2 maior do que a utilidade de x1. X1 é diferente de x2 e utilidade de x2 maior que a utilidade de x1. Isso implica que a utilidade de lambda x2 mais 1 menos lambda x1, né, é maior que a utilidade de x1. Então, está errado. Curvas estritamente convexas representam funções de utilidade quase côncavas. Erradíssimo aqui. A letra E diz que a taxa marginal de substituição é decrescente ao longo da curva de diferença. Está correto isso? Correto se for uma curva de indiferença do tipo Cobb-Douglas, né? E se tivermos curvas de indiferença de substitutos perfeitos, né? Aqui, olha só as curvas de indiferença aqui de substitutos perfeitos. Nesse caso, a taxa marginal de substituição é constante, aqui é 13,
né? Aqui é 9, aqui é 5. Né? Então, amigos e amigas, não funciona em todos os casos. Cuidado com a pegadinha. A letra D diz que preferências convexas implicam que o consumidor não se especializa no consumo de um dos bens. Vamos analisar de forma contrária, né? Vamos pensar que nós temos preferências côncavas. Preferências côncavas, o que acontece? O consumidor irá preferir uma especialização no consumo de uma única mercadoria, diferentemente no caso das preferências convexas, em que ocorre uma diversificação no consumo. Para verificar essa situação, imaginamos uma combinação linear entre duas cestas A e B pertencentes à curva de diferença mais alta, côncava aqui, tá vendo? A e B. Então, aqui nós temos, vamos fazer uma combinação linear. Observe que a combinação linear das cestas A e B citou-se uma curva de diferença mais baixa, propiciando, portanto, um menor nível de satisfação. Por isso, o fato da curva de diferença ser côncava não permite o consumo ótimo de dois bens. O consumo ótimo ocorre apenas nos extremos quando se especializa em apenas um dos bens. Então, confirma realmente preferências convexas implicam que o consumidor não se especializa no consumo de um dos bens, porque a especialização no consumo de um dos bens está relacionado com uma curva de diferença côncava, né? Não é o caso daqui, né? Dessa questão. Letra D de dado, questão de média para difícil, né, amigos e amigas? Tem que prestar atenção, tem que estudar muito teoria também, viu? Alguns concursos cobram a teoria. Beleza? Se ficou alguma dúvida, mande por favor o seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu pela sua atenção.